Tá. E recebemos nos nossos estudos o Dr. Eduardo Teles de Lima Rala, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB, Seccional Bauru. Bom dia, doutor Eduardo, obrigado por estar aqui conosco, nos atendendo neste momento. Bom dia, Café, bom dia, Ricardo, bom dia, vereador Júnior. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutor Eduardo, surpreendeu o advogado, aquele que atua no mundo jurídico, a condenação ontem do Superior Tribunal de Justiça, do Delton Dallagnol? No primeiro momento, um pedido de uma indenização de R$1 milhão, saiu essa notícia que seria de R$1 milhão, mas depois a sentença foi para R$75 mil. Como é que o senhor viu essa decisão? É uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial. A advocacia ficou realmente surpresa por uma decisão dessa, tendo em vista que no Tribunal de Justiça as duas decisões, tanto do juiz de primeiro grau como do próprio Tribunal de Justiça, eram pela improcedência. E chegado ao STJ, houve essa condenação num valor dentro da razoabilidade que o STJ aplica, mas dentro dessa nossa situação política atual, dentro dessa situação que envolve, né, o autor da ação, nos causou um pouco de estranheza, mas há um fluxo, né, das empresas, inclusive, que sofreram ações naquela época, de estarem pensando também em acionar, aí não o Delton como ex-Ministério Público, mas como a União, inclusive, buscando essas indenizações. De qualquer maneira, o que aconteceu? Em 2016 ele expõe um PowerPoint em que ele coloca o Lula como centro de todos os problemas, chamando ali de corrupto, de chefe de uma quadrilha. Sim. E aí a defesa do Lula diz, olha, exageraram nisso, né? Porém, no decorrer do processo, tivemos depoimento do Palocci, que era do esquema, nós tivemos depoimentos do Vacari Neto, que era tesoureiro, da Odebrecht, do Marcelo. Uma série desses fizeram delação premiada, indicando os caminhos. Além disso, o Lula, numa boa parte dos processos, não está sendo absolvido, está tendo prescrição. Então, qual é o fundamento? Se efetivamente um procurador, no exercício da sua função, faz um levantamento, expõe isso para a sociedade, ele vai ser penalizado? Não há outros precedentes também? Nós convivemos com isso quase que cotidianamente. Do ponto de vista jurídico, a pessoa que sofre um processo, é óbvio que ela vai sofrer algum respingo em sua imagem, principalmente um processo penal, um processo criminal. A ideia ali é que os advogados do ex-presidente Lula acharam, né, por bem, olha, ele foi ali desmoralizado, sendo chamado chefe de quadrilha, etc, etc. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista ali institucional, é claro que o Ministério Público ele tem que usar de todas as suas ferramentas para buscar a condenação de alguém que ele acha que é culpado de alguns crimes. Só que, pelo que se viu ontem do julgamento, foi a 4-1, uma das ministras, né, a ministra Isabel, votou contra, falando que não era fato de uma indenização pela pessoa física do procurador, e sim poderia ser buscado uma indenização junto com a União. Abre um leque de discussão de como isso pode ser analisado do ponto de vista da pessoa física enquanto profissional do Estado. Até que ponto ele pode ser condenado a pagar uma indenização ou condenado na esfera criminal. No caso ali, houve uma situação que o Brasil, eu vinha pensando nisso, no Brasil a gente não tem essa cultura como existe nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa, de que a mídia ajude na condenação da pessoa. Então ali talvez ele faltou um pouco de um treinamento de mídia, né, para que aquela apresentação fosse melhor. O ordenamento jurídico brasileiro prevê pena. Eu vejo de vez em quando um delegado de polícia fazendo uma investigação. Sim. Ele vem a público, olha, aqui o José da Silva, nós encontramos ele
estamos indiciando ele porque teve estupro, teve não sei o que, não sei o que. Aí vai pro processo, lá na frente, olha, não é nada disso, né? Esse sujeito é penalizado dessa forma também, não ou é deveria, porque trata-se Você tocou em precedentes, né? É claro que, guardadas as proporções, e aqui eu vou dar um exemplo muito histórico pra gente, principalmente para quem viveu a década de 90, caso a escola da escola base. Eu tava com ela aqui, ó. Tava escrito aí, o caso da escola base. O delegado fez essa divulgação para se promover, naquela época não tinha mídias sociais, e no final das contas viu que a família era inocente. Qual foi o resultado? A mulher, acho que morreu de câncer. A pessoa lá, o marido não tem, acho que vive de pensão do INSS, enfim. Faliram. Porém, mas não era agente público eles, Não né? era agente público, mas enfim, nesse caso aqui, a gente tem uma situação onde o ex-presidente se sente desmoralizado em relação à pessoa física que o acusava, não em relação à instituição. E é isso que causa estranheza. Os precedentes que a gente está vendo se formar em relação sempre ao ente federativo, né? A quem aquela pessoa representa. Então, nesse caso, é claro que aí vai ser guardadas as proporções políticas e sociais da época, né? Agora a nossa época combate à corrupção, mas também quem está no governo pode corromper, aquela coisa toda. Guardadas essas proporções, vamos aguardar como vai ser o resultado disso lá no STF. Provavelmente vai chegar. E exatamente disso que a gente quer falar logo na sequência. Tem alguma questão? Se cabe recurso ainda, doutor? Cabe recurso, pode ser feito recurso no próprio STJ, depois vai haver, com certeza vai haver um recurso para o STF, e vamos aguardar como que vai funcionar o entendimento lá do STF em relação a essa decisão. Bom, nós vamos aproveitar a presença do doutor Eduardo aqui para explorar também essa questão das eleições. Mas voltando ao líder do governo na Câmara, o Júnior, nós tivemos uma reunião importante ontem. Tem uma área grande que o município quer fazer recursos lá na Quinta da Bela Olinda, tem 200 famílias assentadas e buscam um local para morar. Como é que foi essa reunião e qual o resultado disso prático? Exato, nós temos duas áreas na região da Quinta da Bela Olinda, tá? Temos uma área maior e temos uma outra área menor. Essa área maior, ela foi aprovada na Câmara Municipal já, algumas semanas atrás, liberando essa área para fazer uma alienação, para fazer uma venda. Tá? Essa área, o recurso dela será destinado para a infraestrutura de toda a Quinta da Bela Olinda, onde vai ser feito da parte de aquela famosa área que a Tilibra ia ficar. Isso, exatamente. Então vai ser feito da parte de infra dentro da Quinta, asfalto, galeria, e também vai voltar para o distrito. O distrito 4 e o distrito 3 serão aí também contemplados com recursos para infraestrutura e toda a parte de recap. A segunda área que existe ao lado é onde que hoje encontram-se essas famílias. Essa segunda área foi retirada na época para poder fazer uma discussão de uma política habitacional voltada para a área social. Tá? Então ontem nós tivemos uma reunião com essas famílias, porque a prefeita esteve em São Paulo conversando com o pessoal do CDHU para ver as possibilidades de implantar aqui. Ela fala até criar um departamento de habitação, né? Isso, assim, até falar que Bauru não tem. Bauru não tem um departamento de habitação. Tudo que teve até hoje foi ali algumas pessoas que estavam fazendo, né? E a Coab. Então depois que perdeu aí, que deixou a Coab de fazer habitação na cidade de Bauru, Bauru não tem mais hoje uma secretaria, não tem perna para conseguir fazer nada na questão habitacional. Então nós temos essa segunda área. A segunda área, ela está vinculada a um convênio com o Estado, onde a prefeitura coloca a infraestrutura e o Estado faz a construção de 500 casas. Então nós vamos buscar aí a reativação desse programa, quando a prefeita já assinou dizendo que concorda com a infraestrutura. Esse programa, então, ele avançou, mas precisa fazer política, precisa ir lá conversar com o Estado, é o que nós estamos fazendo. Então teve essa reunião ontem com essas famílias. Tá? O que foi avançado nessa reunião? Que Bauru terá sim uma política habitacional voltada para a área social. Essas famílias estão na área, tá? Mas nem todas essas famílias que estão na área, elas têm direito à casa, porque algumas delas não vão se enquadrar
dentro dos critérios que é preciso se enquadrar, questão de não ter outras casas, questão de ter um vínculo com a cidade de Bauru, porque senão nós não podemos pegar pessoas de outra cidade e dar casa na cidade de Bauru. E esse caso vem encerrar-se, inclusive, do governo Gazeta, né? Sim. Então nós abrimos aí, né? É questão política de governo. Tem governo que abre a cidade para receber pessoas de outras cidades, enfim. E tem governo que realmente trabalha para o povo que mora na cidade. Nós sabemos que essa pandemia colocou muitas pessoas sem condição financeira de pagar um aluguel na rua. Sim. Então tem muitas pessoas lá, inclusive, nesse local. Então existe sim hoje uma política voltada para a habitação. Nós vamos avançar nas próximas semanas como será o modelo dessa política de habitação na cidade de Bauru, se vai ser através de uma casa construída pelo Estado, se vai ser a questão de um terreno cedido, vamos colocar um parcelamento, né, uns lotes urbanizados cedidos pelo município e a pessoa constrói em termos na questão de mutirão. Então nós vamos avançar nesse sistema, tá? Então assim, não tem por que se desesperar, a polícia vai entrar lá, vai tirar todo mundo, vai ser aquela situação que envolve criança, briga, bala de bola. Não vai ter isso. Está descartado. Nós vamos avançar o quê? A prefeitura teve que sim entrar com a medida de reintegração de posse judicialmente para ter o resguardo da área, mas não que vai mandar ninguém embora, não que vai tratar como bandido, mas nós já estamos fazendo hoje uma política habitacional voltada para a área social, até para que tenha sorteio. Nem todo mundo que está lá tem direito, e tem pessoas que não estão lá que também precisam de casa, então precisa também ter um pouco aí um bom senso de fazer um sorteio para essas pessoas que não estão lá, mas que precisa também de casa. Então temos que avançar nessa política. É claro que essa abertura para habitação, de políticas voltadas para habitação é muito boa, mas o que se discute também há muito tempo é a questão do perímetro urbano da cidade e poucas áreas destinadas aí para esse tipo de construção popular. Como é que vocês enxergam essas ações e principalmente colocando uma ação popular de casas populares, mas num perímetro urbano tão pequeno, tão escasso, já que a prefeitura precisa de terrenos grandes para colocação dessas casas? Isal, nós precisamos destravar a cidade de Bauru. Não mentir, não ficar somente falando no papel, vamos destravar, mas nós precisamos destravar, Café. Destravar a questão da lei do zoneamento, destravar o plano diretor, de fato fazer o plano diretor, coisa que há muitos anos não é feito, e expandir o perímetro urbano da cidade para que a gente consiga contemplar as áreas mais afastadas, porque a cidade de Bauru está expandindo. E você falar, vamos implantar aqui um conjunto habitacional popular, alguma coisa no... Mas não tem terreno. Não tem terreno. Uhum. Então nós precisamos avançar. É fácil? Não é fácil, porque você mexe com a questão econômica, você mexe com empresários, você mexe com muitas coisas dentro da cidade. Mas tem que ser feito. O zoneamento está indo aí para a Câmara, existe essa realidade. A lei de uso do solo. A lei de uso do solo. Nós precisamos avançar no plano diretor e também na questão do perímetro urbano. Perfeito. Eu gostaria de voltar aqui a conversar. Nós estamos entrevistando o Júnior Rodrigues, que é vereador, e também estamos com o doutor Eduardo Teres de Lima Rala, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional. Esse ano, aqui o Ronaldo Poço brinca que se só presidenciável tem essa prerrogativa, qualquer cidadão pode conseguir indenização. Tem uma precedente agora, tem 2 precedentes na época da pandemia, o Júnior colocou isso na nossa época de pandemia. Pega de todos de surpresa. No mundo jurídico não é diferente, né? A gente vê vários memes agora, recortes de julgamentos online, onde o desembargador está, né, com fundo falso, o procurador dorme, outro ronca, tem várias situações. E teve um caso específico aqui de São Paulo, onde acho que o juiz foi destratado, o desembargador foi destratado pelo advogado no embate do direito criminal, ali da audiência de instrução e julgamento do direito criminal. O juiz recortou essa fala do advogado e abriu um processo de indenização contra o advogado. E está correndo em segredo de justiça também, então não é só presidenciável ou ex-presidente, mas é tudo em cima dos primeiros escalões ali. Doutor Eduardo, como é que a OAB acompanha, e nós temos aí um momento que pode ter uma judicialização muito importante, né? Há um grande questionamento sobre decisões do Supremo. O Alexandre de Moraes acabou tirando um aplicativo como o Telegram. Tem aí uma narrativa dentro das redes sociais, existem naturalmente hoje robôs, gente impulsionando. Como é que você vê essa decisão do Moraes, né, de ter tirado o Telegram, e o que pode acontecer em perspectiva num ano de eleições tão polarizadas como nós temos esse ano? A OAB é uma instituição, né, dentre as mais respeitadas do Brasil.
em épocas de eleição, ela é um fiel da balança, ajuda, um fator moderador também. O STF também tem esse, não vou falar poder moderador, mas ele tem essa natureza de freios e contrapesos. Então, os ministros estão observando também o programa político, né? Toda essa política eleitoral no Brasil. Essa decisão do Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ela é uma questão de imposição de força entre os agentes, né, da política. O Brasil não é uma terra sem leis, né, vê-se que na Rússia conseguiu-se, na época do Trump, lá fazer alguma interferência na eleição da própria dos Estados Unidos. Então, eu acredito que nessa época eleitoral vamos ter várias decisões dessa natureza que teve agora com o ex-presidente Lula, com os outros atores que tiveram ali na Lava Jato. Isso já tem algumas notícias recentes em relação a isso. Essas decisões do STF do TSE também em relação a Telegram, Instagram, fake news, vão impactar. A OAB está forte também, junto com a sociedade organizada, em relação ao controle, né, ao combate ao fake news. Então, vai ser um ano de muitas emoções, mais do que aquelas que tivemos em 2018. No âmbito municipal, a OAB também exerce uma pressão muito firme na relação do Centrinho. Sim, nós estamos aqui na OAB, já na época do Covid, nós tivemos um comitê interno de debates e diálogo entre nós mesmos e com a sociedade civil a respeito da utilização do Hospital do Centrinho. A doutora Márcia já conversou com a sociedade civil, com as associações, principalmente do comércio, etc., para que nós tivéssemos uma atuação junto ao Ministério Público em relação a esse termo de acordo, né, com o Estado de São Paulo, e estamos acompanhando, né, aguardando aí a finalização. O prazo agora é final de março desse termo de acordo para que haja a transferência. A licitação das OS está ocorrendo, né, parece que ainda está um prazo para apresentação dos pré-projetos. E a OAB, né, eu faço parte da OAB no Direito Constitucional, o Dr. Carlos Alexandre com relação ao direito de saúde. Também sou doutorando lá do HRAC, agora fui eleito membro do Conselho Deliberativo, então nós estamos acompanhando. É claro que isso é nível São Paulo, né? Então agora vai ter uma audiência pública, salvo engano, no começo do mês que vem, o final desse mês agora, na Lesp, né? Capitaneada aí pelo Thiago César e outras associações de fissurados, para verificar como que vai ficar a situação do que é hoje o Centrinho, né, do que é hoje o tratamento ali das pessoas com anomalias crâniofaciais e do que vai ser depois do hospital. O receio é uma precarização. Nesse aspecto, o Júnior também vem atuando, né, como líder da prefeita. A prefeita teve uma reunião com a diretoria. Eu sei do seu empenho também para a manutenção do status quo hoje do Centrinho. Como é que está a posição oficial por parte da prefeitura, Júnior? Eu acho que assim, o Centrinho nós sabemos que é um patrimônio não só municipal, mas estadual, mundial, né? E a nossa luta é para, além da defesa do Centrinho, é também para que a gente não venha de maneira alguma perder a faculdade de medicina e também não venha perder o Hospital das Clínicas. Eu acho que Bauru tem capacidade e merece os três. É triste quando você vê que a coisa vem avançando para assim, nós vamos colocar aqui uma faculdade, o Hospital das Clínicas, mas nós vamos tirar um pouquinho do Centrinho, nós vamos passar o Centrinho para uma OS. Então, e o que fica mais triste ainda nesse momento é saber que tudo isso foi feito lá atrás, 2014, e que governos poderiam ter sido mais firmes, poderiam ter feito algo a mais e não fizeram. Hoje nós estamos aí meio que, a realidade é chorando meio que um leite derramado. Estamos correndo atrás aos 45 do segundo tempo para tentar reverter algo que foi feito lá atrás, em 2014. Então é triste, mas assim, nós tivemos uma reunião lá no Centrinho para ver o que era possível fazer. É uma situação que não dá para mexer muito aqui por Bauru, envolve toda uma situação de governo lá em cima, de toda a diretoria do Centrinho lá em cima, mas tem que ser feita uma pressão popular entre as classes, entidades. Acho que todo mundo em defesa do Centrinho. O governo tem feito sim a sua parte, tem corrido atrás, e nós estamos na defesa do Centrinho também. O doutor Eduardo Teles,
com a sua presença lá, e você acabou de colocar que participa diretamente, chega a informação também que tem um arranjo de poder aí por trás disso tudo. Uma OS facilitaria muito alguns profissionais que operam ali a área para serem contratados, as suas empresas privadas. Tem algum bastidor que possa ser colocado nesse momento que transcende um pouco essa nossa, vamos dizer, olhar assim de fora? Olha, houve uma decisão de um colegiado e ninguém, né, como o Júnior colocou, Sim. não foi feito nada. O caminho é esse, mas quando tem um interesse econômico também por trás, a coisa fica mais pesada. Há alguma observação nessa linha? Não creio. Dentro do Conselho Deliberativo, esse é o meu segundo mandato. No primeiro mandato, o diretor sempre foi muito... O superintendente, o Dr. Carlos, sempre foi muito claro de como isso estava sendo tratado a nível de São Paulo, né, com dependência de pareceres jurídicos e celebrações dos termos de colaboração e de acordo. O que é importante frisar, isso eu estava conversando com o Dr. Carlos Alexandre, o atendimento à GARRAC como um departamento do Hospital das Clínicas, como uma clínica que vai ser quando isso se transformar, ele vai continuar. Houve um desmonte, sim, do tratamento para as anomalias crâniofaciais. Na verdade, não é um desmonte, foi uma descentralização. Bauru, ele atendia pacientes do Brasil e alguns países aqui da América Latina. Então, assim, vinha muito dinheiro para Bauru, né, e um pouco para os outros centros de reabilitação no Brasil. O Ministério da Saúde, então, resolveu descentralizar. Bauru só vai atender São Paulo, estado de São Paulo, e os outros estados vão para outras regiões. O que acontece? Diminui o repasse para o centrinho. E isso depois de 2014. Com 2014, falando, olha, vamos ter a Faculdade de Medicina, temos que ter no Hospital Escola, qual que é a solução? Passar o Hospital do Centrinho Prédião para a iniciativa do Estado para que ele consiga SUS dar esse apoio. Então, acredito assim que é claro que vai se baratear um pouco a mão de obra daqueles que vão trabalhar no Hospital das Clínicas. Os atuais servidores e funcionários do Centrinho vão continuar trabalhando, claro, sob gestão de uma OS, que é isso que está causando um pouco de embate, né, claro, com o pessoal. Mas acredito que o centro, né, o core do tratamento hoje, que é a anomalia crâniofacial, principalmente os fissurados, vai continuar ainda como um departamento grande do Hospital das Clínicas e importante a nível até mundial. Muito bem, entrevistamos aqui o Dr. Eduardo Teles de Lima Hala, que ele é presidente da Comissão de Direito Constitucional. Obrigado por nos atender tão rapidamente e foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo esclarecimento. Agradeço a todos. Temos também aqui a despedida do líder do governo, Júnior Rodrigues. Aqui tem a posição do Wagner, dizendo por que não tem uma lei que penaliza mais a questão dos donos de ferro velho, etc. aí. E suas considerações finais nessa linha aí de atacar um pouco mais, falando um pouco desses roubos, né, que acontecem nos cemitérios, etc. E o seu parecer final aí, meu caro Júnior. Rafael, eu bati bastante nessa questão. Para você, se tem o furto, é porque tem quem recebe esse produto. Então, a prefeitura ela fez algumas operações, inclusive com a Polícia Civil, em alguns locais. E nós temos aí algumas leis sobre essa questão dos ferros velhos, tá? Nós precisamos sim, eu acredito que o município precisa a fiscalização ser mais intensa na questão da questão do ferro velho, porque se a gente conseguir apertar os ferros velhos, a gente vai conseguir de fato que as pessoas, ela vai furtar, mas ela não vai ter onde entregar, então ela começa a ficar com o material preso, ela vai ficar meio constrangido, o que eu vou fazer? Então nós precisamos de uma cooperação desses ferros velhos. Agora, o ferro velho, ele tem um papel fundamental na sociedade? Tem, porque ele acaba ajudando em toda a questão do meio ambiente, sim, na questão social, daquelas pessoas que precisam, às vezes, vende alguma coisinha, algum produto de maneira honesta para conseguir sobreviver. Isso tem que ser levado a sério também, e agora tem pessoas que acabam fazendo coisas erradas, tem que ser punida e penalizada. Não está arrependido ainda de ser ídolo do governo, não, né? Não. Tá bom, já tá bom. 7 horas. Nossa, alguém tem que fazer esse papel. E assim, só para as pessoas têm perguntado isso. Além de ser um aprendizado,
além de ser um aprendizado, a gente faz pela cidade. Porque tem pessoas que falam, quanto pior, melhor. Mas se a gente não trabalhar pela cidade, o governo vai passar, a Suelen vai embora, o Júnior vai embora, outros vão vir. Mas se a gente deixar a cidade ficar pior, ficar aí destruída, é nossos filhos que vão herdar. Então a gente faz por amor à cidade. Eu vi o lado cheio do copo, né, doutor Eduardo? Claro, com certeza. Muito bem, Júnior Rodrigues, Olha, obrigado. só o Júnior Lousada aqui, só um momento, Cafeu. O Júnior Lousada disse o seguinte: essa parte daí do roubo, né, do vandalismo, uma opção barata para os túmulos são as placas de aço inox gravadas em baixo relevo. Então, às vezes você troca o cobre pelas placas de inox. Para cada cidadão, né? Não é um papel da prefeitura aí nesse caso, mas fica aí a sugestão. Júnior, obrigado, doutor Eduardo, obrigado. Vamos aí trazê-lo aqui mais vezes. Você estava com saudade, eu tenho certeza. Eu tava. Precisava só ser convidado, né?